Muito bom dia, gente. Quem me conhece me viu muito revoltado ontem. Provavelmente pode imaginar que eu não consegui engolir o que eu vi ontem. Bom dia, Marcelo. Mas eu vou fazer uma volta para analisar um pouquinho a sociedade. E o que eu vou dizer é possível de ser gol contra mim mesmo. Meu pai uma vez me disse, quando eu fiz uma coisa que defendi um grupo, o grupo acabou me ferrando e o chefe do chefe também. E falou, pô, você que nem eu, você não consegue calar a porra da tua boca. Vamos lá. Tem um filme que foi feito, tem duas versões. Uma é de 1981 e outra de 2008, sobre um experimento que um professor de que aconteceu em uma escola em Palo Alto, na Califórnia, em 1967. É baseado em fatos verdadeiros, portanto. O professor de história, no filme, ele explica para os alunos a atmosfera na Alemanha em 1930, a ascensão e o genocídio praticado pelos nazistas. E os questionamentos dos alunos levam o professor a realizar uma arriscada experiência pedagógica, que consiste em reproduzir na sala de aula alguns clichês do nazismo. Usaria um slogan: poder, disciplina e superioridade, e um símbolo gráfico para representar a onda. Por isso o filme é chamado A Onda. O professor Ross se declara o líder do movimento da onda, exorta a disciplina e fez valer o poder superior do grupo sobre os indivíduos. Os estudantes o obedeceram cegamente. A tímida recusa de um aluno o obriga a conviver com ameaças e exclusão do grupo. A escola inteira envolvida no fanatismo da onda. Até um casal de alunos mais consciente alerta o professor ter perdido o controle da experiência pedagógica e passou ao domínio da realidade cotidiana da comunidade escolar. O desfecho do filme é dado pelo professor ao desmascarar a ideologia totalitária que sustenta o movimento A Onda. Denuncia aos estudantes o sumiço dos sujeitos críticos diante do poder carismático de um líder e fanatismo pela causa. Esse é o resumo. O que aconteceu? Ele disse, então, eu vi o filme, eu lembro de ter visto o filme, e o filme choca muito. Porque no final do filme, como que ele desmascara? Ele fala que ninguém conhecia o líder. E aí ele fala, olha, no auditório, às 13 horas, na sexta-feira, o líder vai falar para vocês. Aí a sala apaga a luz e aí ele mostra o Hitler. E todos ficam totalmente... ficam chocados. E aí tem uma fala aqui, o discurso final do professor, que diz assim: vocês trocaram sua liberdade pelo luxo de se sentirem superiores. Todos vocês teriam sido bons nazifascistas. Certamente iriam vestir uma farda, virar a cabeça e permitir que seus amigos e vizinhos fossem perseguidos e destruídos. O fascismo não é uma coisa que outras pessoas fizeram. Ele está aqui mesmo em todos nós. Vocês perguntam, como o povo alemão pôde ficar impassível enquanto milhares de inocentes
e seres humanos eram assassinados. Como alegar que não estavam envolvidos? O que faz um povo renegar sua própria história? Pois assim a história se repete. Vocês todos vão querer negar que se passou em A Onda. Nossa experiência foi um sucesso. Terão ao menos aprendido que somos responsáveis pelos nossos atos. Vocês devem se interrogar o que fazer em vez de seguir cegamente um líder. E que, pelo resto das suas vidas, nunca permitirão que a vontade de um grupo usurpe seus direitos individuais. Como é difícil ter que suportar que tudo isso não passou de uma grande vontade e um sonho. Ontem, eu publiquei um poema que é atribuído ao Mayakovsky, mas já algumas pessoas disseram que é uma outra, que não é ele que falou isso. Que é o seguinte: na primeira noite, eles se aproximam e colhem uma flor do nosso jardim e não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem, pisam as nossas flores, matam o nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil entra sozinho em nossa casa e, conhecendo nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E porque dizemos nada, já não podemos dizer mais nada. Eu vejo que a sociedade atual... Bom dia, Lucília. Bom dia, Raquel. A gente está vivendo um cenário muito similar ao que eu descrevi no filme A Onda, que foi um experimento pedagógico. Quem quiser ver, o filme é encontrado, inclusive com a versão dublado em português. Bota no YouTube A Onda de... tem que botar um número, acho que Holgen, que chama. Isso foi na Noruega. E tem Die Welle, que em alemão. Mas vocês podem encontrar esse filme. E o filme, eu lembro, quando eu vi, eu fiquei muito chocado e muito fascinado ao mesmo tempo, porque ele mostra claramente que o ser humano continua bestial. A gente acha que evoluiu, mas não evoluiu porra nenhuma. E uma coisa que eu vejo, esse cenário hoje está muito parecido. Você tem pequenos grupos que gritam, que se impõem. Bom dia, Nayana. Que se impõem através do grito. Se você traz argumentos, você é calado no grito. E o que essas pessoas fazem? Eles formam mobs. Mobs são tipo grupos que vão atrás. E quando você observa esse movimento, por exemplo, a onda, no filme, quando ela foi formada, o movimento era pequeno, eram alguns poucos alunos dentro da sala. Esses poucos alunos, eles conseguiram, através do método, se impor sobre os outros. E esses pequenos grupos conseguiram calar a maioria, porque a maioria foi covarde. A maioria não deu atenção, não deu a devida atenção e não deu a importância. Achou que não valia a pena se incomodar. Deixa, não se vale importar com esse grupinho. E aos poucos, esse grupinho conseguiu aliados
E quando você diz, não precisa nem ser, e esse que é o triste, quando você se diz moralmente superior e que age em nome da superioridade moral, você pode tudo. E você vai conseguir outros que vão querer vão querer essa superioridade moral. Quando a gente observa os movimentos hoje, esses grupos ativistas que recebem financiamento do George Soros, que desestabiliza sociedades inteiras no mundo inteiro para ganhar dinheiro, joga populações inteiras no abismo. E você pode ver que, no início de tudo, geralmente teve grupinhos que se achavam com a superioridade moral. Se você olhar para trás na história, a Igreja Católica, a Inquisição, foi possível porque houve grupos com a superioridade, com a suposta superioridade moral, que, em nome dessa superioridade, podiam até queimar pessoas, podiam torturar pessoas. Em nome dessa superioridade moral, o eixo Estados Unidos, OTAN, foi lá no Oriente Médio torturar pessoas, devastar populações inteiras. E nós, as pessoas do bem, o que fizemos? Calamos a boca. Não teve protestos de massa contra a guerra. Pelo contrário, embarcamos numa mentira, que era o 9/11, combatemos aqueles que alertaram desde o início que era uma mentira. Muitos foram agentes para falar mal, até hoje, de rotular pessoas como eu, adeptos de teoria de conspiração, porque isso funcionou durante muito tempo, ninguém queria ser visto como adepto de teoria de conspiração. Assim como hoje ninguém quer ser visto como machista, porque por defender ideias ou direitos masculinos. Isso funcionou durante um tempo. A mim já não intimida mais. E eu dei toda essa volta para chegar onde que eu quero chegar. Bom dia, Rosângela. Ontem eu vi uma grife fazer propaganda que a mulher recebe mais do que o homem. Sou um homem questionando. E deram uma explicação totalmente tosca. E aí você se pergunta, por que eu falo tão mal do feminismo atual? O feminismo, no início, no passado, ele teve um objetivo claro. A gente quer direitos iguais, a gente quer poder votar, a gente quer, enfim, toda igualdade que não havia estabelecido por lei. O que esse movimento hoje quer? A gente não quer ser assediado pela rua, vamos supor. Tá bom, me explica, como que faz isso? Ou então, a gente não quer ganhar menos que homem. Se você está na mesma função, fazendo o mesmo trabalho, eu sou o primeiro a defender que deve receber o mesmo dinheiro. Agora, em alguns trabalhos, essa semana, por exemplo, eu vi uma estatística que 82% dos acidentes de trabalho, quem sofre são homens. Você não acha que o homem deveria receber mais, então? Se você pega, só 8% das mulheres sofrem acidente, isso não seria um motivo plausível
porque existe uma diferença. Se homem vai trabalhar em minas, esgoto, insalubridade, ou com radiação, sei lá o quê. Quando uma grife que produz roupa para homem diz e se orgulha que está sendo injusto, porque isso não é igualdade. Orgulhar-se que está pagando mais para um do que para outro. Eu, como homem, eu vou dizer, essa grife, eu não dou mais dinheiro. Porque ela está promovendo, em nome de uma superioridade moral, que hoje, tipo, se você for homem, se tem postura de homem, ainda chama que você tem masculinidade tóxica. Masculinidade é tóxica hoje. Sabe o que acontece? Por que os grupos como MBL se juntam e se radicalizam? Justamente por causa dessas coisas. Eu não estou disposto a me juntar a esse grupo. Mas com isso eu corro um risco. Eu estou saindo da multidão, me colocando na frente de vocês e botando minha cara a tapa. Porque eu não quero um líder. Porque se eu já entrar num grupo de MBL, eu vou seguir algum líder também. E eu vou colocar a coletividade acima do indivíduo. Eu estou aqui na frente de vocês como indivíduo. E eu acho que com muita coragem, porque eu sei que tem gente que trabalha nessa grife, na minha linha de tempo, e eu corro risco de não fazer trabalho lá. Mas não consigo me calar. Não consigo. Sabe por que eu não consigo me calar? Porque eu vejo nitidamente que estamos vivendo tempos como nesse filme A Onda. Sim, exatamente isso, Nayane, que eu falei. Mas nas estatísticas que apresento, naquela asneira que Obama falou, que a mulher ganha 77 centavos de $1, como que essa estatística surgiu? Pegaram todos os salários, todo mundo, e compararam. Sabe, tipo, você pega todos os salários de homem, todos os salários de mulher, vê quantas trabalham, e aí faz uma divisão e vê quanto que cada grupo recebe. Mais ou menos assim que foi feito. Então, totalmente mentirosa aquela estatística. E um comediante disse assim, quando me perguntam por que eu devo receber mais do que mulher, eu falo assim, por um simples motivo. Quando um navio estiver afundando, mulheres e crianças podem sair primeiro. E quando tiver um assalto a banco e com refém, mulher e criança sai primeiro. Agora falando sério. Isso é tom de brincadeira. Agora falando sério. Você vê, por exemplo, numa guerra, morreram 50 crianças e mulheres. Quer dizer, quando morre homem, foda-se. Mas aí, quando morre criança ainda consigo entender. Mas morre criança e mulher, aí um alvoroço generalizado na imprensa. Porque supostamente matou-se seres superiores, porque o homem tem a masculinidade tóxica, então, tipo assim, vale menos que a mulher. E hoje, cara, isso é uma coisa clara, sabe? Todos esses movimentos, isso com uma coisa que eu já falei. Mais uma vez, eu vou repetir uma coisa. Um movimento que só serve para dividir a sociedade é um movimento de merda. Qualquer um que seja. Qualquer um.
Pode ser político, pode ser religioso, pode ser prega fanatismo religioso, divide famílias, sabe? Qualquer um. Por exemplo, Nayana, você diz, eu me defino como feminista. Se você se define como feminista, acabou o teu trabalho. Porque não tem mais. Não tem mais desigualdade diante da lei. Por que continua? Sabe? E isso é uma coisa infinita. As reivindicações, elas são infinitas. E toda hora aparece. E o que a gente pode observar hoje, que existe um grupo, que cada vez mais, eles pegam um grupo que é muito marginalizado dentro da sociedade, e aí colocam como vítima, aí tem ganho novo vento, né, na vela. E aí, aí chega no cúmulo que uma grife se orgulha por pagar menos para o homem. Você, por exemplo, Nayana, você tem um marido que ajuda a pagar as contas das crianças. Correto? Imagina, aí trabalha lá uma feminista, que se diz feminista, terceira onda do feminismo, não tem criança, aí a grife vem e se orgulha de pagar mais para a mulher do que para o homem, sendo que ele te ajuda a criar as crianças, sendo que ele leva dinheiro para casa. O dinheiro não é só para ele. Eu sempre brinco com meus amigos que casaram. Quando falam, você gasta muito dinheiro em viagem, eu sempre falo para as pessoas, sabe o que é? O meu real vale R$ 1. Você que casou, teu real vale 33 centavos quando tem filho. O quando tem 2 filhos, vale 25 centavos. E eu estou de saco cheio de ver que homem parece ser o mal da sociedade. Sabe? Eu não consigo mais calar. Eu preciso fazer frente. Rolf, eu não sou do MBL, não sou porra nenhuma. Eu sou Rolf, um cara que procura se antenar, um cara que defende indivíduo, porque não tem uma mulher que pode dizer aqui que eu discriminei por ser mulher. Eu defendo o certo, eu defendo o justo. Eu não defendo, eu não vou dizer eu vou defender. Tanto é que, quantas vezes eu ataquei homens porque falaram merda na minha frente sobre mulher, ou se colocaram numa posição de machismo. E só que hoje, qualquer crítica que você faz, por mais que seja certo, por mais que faça sentido, você ganha um rótulo. Imediatamente te atribui um rótulo. E hoje estou no ponto, se alguém, Rolf, você é machista. Qual é o problema? As feministas não se orgulham de ser feminista? Qual é o problema? Primeiro, eu acho que posso ter alguns traços de machismo. Mas machista, se você quer me definir assim, que me defina. Foda-se. Foda-se. Defina-me como você quiser, mas a tua definição não vai determinar quem eu sou. E eu tive que falar isso hoje. Se eu me calasse diante dessa injustiça que eu vi ontem, mesmo correndo de risco de não trabalhar mais para essa grife, cara, não consigo. Porque os tempos urgem. A gente está em tempos que, se você não toma uma postura e você quer conforto, só para não incomodar ninguém, amanhã é você. Amanhã vão atrás de você. E isso parece que ninguém consegue perceber. E quando o nazismo, primeiro, não, era um grupozinho do Hitler, são muito fanáticos, são muito barulhentos, mas deixa, não sei o quê, sabe? Aí começou a tomar conta e foi crescendo, crescendo, crescendo. Quando você quis fazer frente com isso, já não conseguia mais. E mais uma vez, cara, eu te falo, tem investimentos poderosíssimos atrás desses grupos. Exatamente, Nayan.
Exatamente. Só que quem trabalha lá, Nayana, não acha isso. Eu conheço, tem um amigo meu que ele diz que está assustado com o radicalismo da irmã dele, que eles sempre foram muito harmoniosos, a irmã e as primas. E eu vejo como abraço esse fanatismo. E elas acham, o pior de tudo, cara, elas se acham moralmente superiores ao fazendo isso. Fica nítido. Mas Nayana, você pode dar o nome que quiser. O feminismo hoje não é mais isso. A terceira onda do feminismo não é mais isso. Não tem mais objetivo concreto para você apalpar. Eu não quero ser assediado na rua. Isso é o objetivo? Ar-condicionado é sexista, porque homem está no controle do ar-condicionado e geralmente bota mais frio, então é sexista. Sabe, esses mimimis. Aí quando alguém faz crítica ou bate de frente com esse tipo de coisa, como eu, você é machista, você é sexista, tudo isto. Aí tem um monte de rótulos só para não se atentar aos argumentos. Quando eu chego, eu falo para você, hoje você não tem mais nada concreto que você possa reivindicar que você tem menos direito que homem. Pelo contrário, hoje o homem leva desvantagem em um monte de coisa. E monte. Eu posso citar um monte de coisa para você. Mas eu não quero pousar de vítima. E eu não quero entrar, não quero fazer a mesma coisa que o feminismo fez. Agora, quando você começa a invadir meu terreno com babaquice, eu vou fazer frente, eu vou falar. Nayana, se definiu como uma pessoa de bem. Eu tenho medo desgraçado das chamadas pessoas de bem. Porque as chamadas pessoas de bem, elas são capazes de algemar um garoto, um pivete no poste. Lembra aquela história? As pessoas de bem. As pessoas, a mesma coisa, minha avó sempre dizia, esse também vive com Deus na boca e o diabo no coração. Eu tenho mais medo hoje das chamadas pessoas de bem do que uma pessoa como eu, que não quer ser moralmente superior, que fala, que bota dedo na ferida, que fala as coisas que penso, assim como tenho certeza que você também. Você não tem muita papa na língua. Esse tipo de pessoa, eu tenho muito menos medo. Eu tenho medo do chamado cidadão de bem. Sim, mas vem cá. Uma coisa, cara, igualdade. Me aponta onde que está a desigualdade. Sabe? Não tem, não é como ser igual. É a mesma coisa. Eu quero que a mulher seja que nem o homem. Então pega aquele saco de 50 quilos, levanta. Não tem como. Vai ter sempre diferença, cara. Querer. E até hoje, que é o mais belo do homem e da mulher? Olha só fisiologicamente, eu vou ser escroto, mas olha fisiologicamente. Homem, mulher, pá, encaixou, é lindo, complementa. Porque esse aqui vai fazer o quê? Sozinho. E essa aqui vai fazer o quê sozinho? E justamente as diferenças, desigualdades, eu sempre vejo, cara, quando eu debato com pessoas desiguais, quando eu debato com pessoas que pensam diferente, e a gente consegue conversar, ter um debate civilizado, ter um debate lindo, os dois saiam engrandecidos da conversa. Os dois aproveitam. Agora, se você combate, não, porque isso é masculinidade tóxica. Só que ninguém fala de feminidade tóxica. Não tem, você já observou, a palavra feminista é considerada positivo. Você só foi criada uma palavra que eu não uso mais, que é feminazi, para denegrir a mulher que está exagerando. Porque eu não quero mais rótulo. Então eu não uso mais rótulo.
Mas o machismo, ele é considerado negativo. O feminismo é considerado positivo. Estou falando da definição da palavra, entende? Então, isso quer dizer, você pode ser feminina, é ótimo. Ser masculino é ruim. Isso não é igualdade, Maiana. E não vai ter igualdade nunca. Nunca vamos ser iguais. O que está faltando para compreender isso? E nem precisamos ser iguais. Se uma mulher... A minha casa é uma zona do caralho. Quem já veio aqui conhece. Se uma mulher entrasse aqui, ela ia botar a ordem na zona e eu ia ficar incomodado. Então a gente poderia negociar, olha, até aqui a gente mantém a zona, a partir daí você não entra na minha zona. Então tem uma negociação para tentar superar as diferenças que os dois trazem para dentro da relação. Agora, do jeito que está esse mimimi, ou você intimida os homens, quer dizer que se você é homem, você você tem que ter vergonha de ser homem, você tem que ter vergonha de ter traços masculinos. Sim, mas qual é o direito? Por exemplo, você quer ver, Nayana, por natureza, ontem mesmo eu falei sobre o ovo de cuco. Estima-se que 10% das crianças são ilegítimas. Ou seja, você deu um pulo fora do teu casamento, chegou grávida em casa que teve sexo sem proteção. E aí o homem paga por isso. Então é o seguinte, igualdade de direitos. Já não tem a igualdade por natureza. Você tem mais direito, você muitas das vezes pode decidir se vai engravidar ou não vai engravidar, porque muitas mulheres, elas conhecem seu corpo. Elas podem, ela decide, ela pode, ou então, tipo, não toma pílula sem falar nada e engravida. Então, por aí já não tem direito igual, cara. O homem não decide se vai ser pai ou não vai ser pai. Essa decisão, em grande parte, é da mulher. E isso você não consegue estabelecer com direito, isso você estabelece com confiança. Eu confio que você diz que está se prevenindo. Ao não ser que o homem faça uma vasectomia, mas aí não vai reproduzir mesmo. E vai ter que reverter isso em algum momento. Então não tem isso, cara. Os direitos diante da justiça, quando tem uma separação, vai dizer que a mulher não é beneficiada na hora da guarda da criança. Tem casos absurdos que a justiça beneficia a mulher. Sim, tudo bem. Eu uso camisinha. É por causa disso. Agora, se você tem uma relação mais estável e você usa camisinha, vai chegar um momento, vai falar, pô, o que está fazendo comigo? Não confia em mim? Aí eu tenho que assumir a postura e falar, não, eu não confio. E aí, o que vão dizer para mim? Quer dizer, o homem tem que confiar. Entendeu? Não tem essa igualdade, Nayana. Não tem. Em vários, eu posso citar mais vários aspectos. O vídeo está longo pra caramba já. Acho interessante, eu adoro que os pontos que você colocou que possibilita até desviar a conversa e vir e voltar. Agora, dizer que tem direitos iguais, cara, não tem. Não tem. Por natureza já não tem. O homem tem o direito de ter mais força física. A mulher tem direito de ser mais perspicaz, de ser mais organizada. O homem, se você deixa o homem sozinho, ele tem essa zona aqui, que nem na minha casa. Quer dizer, a maioria dos... Eu estou exagerando, estou pegando assim, traço generalizado de homem, traço generalizado de mulher. E isso, cara, sabe, que nem no jardim de infância, hoje estamos assim. Um lado estão as meninas, o outro lado estão os meninos. E quando gritam, sabe? Quando gritam, tudo é assédio. Você faz um elogio, você nunca sabe se tem uma desvairada na tua frente, que você pode fazer um elogio, pô, você tá bonito hoje, ou se você vai escutar, você tá me assediando, você tá me
você está me como que é? Objetivizando, sei lá. Eu sempre erro essa palavra, mas entendeu? Você está me colocando como objeto porque está falando só do meu exterior. Como homem, é eu que mantenho minha linha porque eu tô cagando, sinceramente, estou cagando baldes. O que a mulher vai achar? Se a mulher vai achar, ele me assediou, porque eu sei que eu não quis assediar, eu quis ser agradável, e se eu tiver diante de uma desvairada, que não sabe valorizar isso, paciência. Eu vou fazer 10 mulheres se sentir melhor ao longo do dia, vou fazer 10 mulheres se sentir melhor ao longo do seu dia, porque ela recebeu um elogio. Se tem uma desvairada na minha frente, isso que é o grande problema também, sabe? Esses grupos moralmente superiores, eles acham que eles se bloqueiam tanto, se colocam numa bolha, que se acham moralmente superior. Isso vale tanto para grupos como o MBL, quanto para grupos como o feminismo. Por isso eu ataco os dois lados, me sinto à vontade de atacar os dois, porque se isolam, criam uma bolha, acham que são maioria. E esses grupos moralmente superiores, elas não são a maioria. É que a maioria é covarde, recua, não faria o que eu faço, de apontar, botar o dedo na ferida, mesmo correndo o risco de ter perdas financeiras. Eu não consigo. Eu preciso me comprometer com aquilo que eu acho justo ou injusto nessa vida e tomar posturas claras. E uma coisa, sabe, que sempre me falam, Rolf, eu não concordo com um monte de coisa que você fala, mas eu acho muito legal o que você faz, de gravar esses vídeos, de fazer pensar. E quantas vezes você já me fez pensar? Quantas vezes você me fez enxergar coisas que eu não via? E uma coisa, no aniversário do meu ano passado, tinha 40 pessoas aqui. Se eu fosse um ser execrável, se fosse esse machista, todos esses rótulos que eu recebo, eu não conseguiria resumir tantas pessoas diferentes na minha casa. Então, essa diferença, Nayanda, dá certo. Você com teu marido, dá certo. Bom, hoje tá longuíssimo o vídeo, mas eu sabia que ia ficar longo. Resumidamente, vou dizer, eu tenho medo de pessoas do bem, eu tenho medo de pessoas que se dizem ou que acham que são moralmente superiores, e vou resumir esse assunto muito sério com uma frase bem-humorada, que eu já falei várias vezes. Eu já sei que eu não vou para o céu. O que me consola é que eu vou encontrar muitas pessoas que achavam que iriam. Bom dia, obrigado pela participação, obrigado pela audiência. Enfim, é isso. Bom final de semana.